Meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva, a graça e a paz do Senhor Jesus com todos vocês que estão ligados aqui no nosso canal Palavra Viva, para que nós possamos juntos estarmos aqui estudando a Palavra de Deus. E hoje a nossa aula é no curso A Chave do Livro de Gênesis. Nós estamos encerrando a primeira lição do curso. É a terceira aula e é o encerramento da primeira lição, onde nós estamos estudando sobre a interpretação do Velho Testamento pelo Novo Testamento. E nós vimos até aqui algumas figuras do Antigo Testamento que podem ser interpretadas pelo Novo Testamento. E nós já falamos sobre algumas delas muito importantes, né? E lembrando que a interpretação dessas figuras nós vamos encontrá-las todas no Evangelho de João, porque estamos dando apenas um exemplo de como é a interpretação do Antigo Testamento pelo Novo Testamento, né? Nós falamos sobre a criação do mundo como figura da encarnação de Cristo, falamos sobre dentro desse contexto da criação do mundo, a palavra, né, porque Deus se expressa pela palavra, a luz, né, a vinda de Cristo ao mundo é comparada à vinda da luz ao mundo, né, descrita em Gênesis 1:3, e a vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, né, João capítulo 1, versículos 12, versículo 4, né? E essa vida é comunicada pelo novo nascimento, de acordo com João 1, 12 e 13. Falamos também sobre o tabernáculo, uma outra figura importante do Antigo Testamento, era símbolo da presença de Deus, né, o tabernáculo. E em João, nós lemos que o Verbo se fez carne e armou o seu tabernáculo entre nós. Então a palavra que é traduzida em português por habitou, ela seria melhor traduzida, de acordo com o original grego, tabernaculou, né, conosco. E o tabernáculo representa Cristo Jesus, certo? Conforme João 1,17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. O templo também é uma figura da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, conforme João 2,19, né? Jesus mostra o templo como sendo uma figura da sua morte e da sua ressurreição. Nós falamos também sobre a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. João 3,14, Jesus cita esse episódio, dizendo: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então nós sabemos quem é a serpente, né, irmão? A serpente é Satanás. A morte de Jesus na cruz é o único remédio para o pecado. É isso que Jesus estava mostrando quando ele falou sobre a serpente, né? O veneno da serpente é o pecado e a cruz é a solução para este veneno. Nós falamos também sobre, aliás, paramos aí, né? Nós paramos aí na serpente no deserto, porque hoje nós vamos começar a falar sobre a fonte de Jacó. O primeiro assunto de hoje, primeira figura que nós queremos hoje interpretar pelo Evangelho de João é a fonte de Jacó. Em João, capítulo 4, no versículo 12, um minutinho só que eu vou abrir aqui na minha Bíblia, no aplicativo, né? João, onde que está aqui João? Chegamos em João 4, versículo 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Essas foram as palavras da mulher samaritana para Jesus, ali na beira do poço de Jacó, né, quando ele conversou com ela e trouxe uma mensagem de transformação para a vida daquela mulher, que foi algo extraordinário. A passagem de Jesus por Samaria pode ser resumida da seguinte maneira: o amor que busca, né? Porque Jesus buscou aquela mulher. Ela estava lá buscando água. Ela nem queria conversar com ele. Mas Jesus puxou uma conversa com aquela mulher
e levou ela a ter conhecimento da verdadeira água, que é a água da vida, que só ele poderia dar a ela. A luz que revela, porque Jesus ali foi a luz que revelou para aquela mulher o caminho da salvação. Uma pessoa que só conhecia dor, tristeza, angústia, rejeição, né? Uma pessoa sofrida, e ela tem um encontro ali com a luz da vida, a luz que revela, que dá perspectiva de um novo caminho. E a vida que satisfaz, né? Porque ela encontrou em Cristo uma vida que a satisfez plenamente. Eu tenho certeza que a partir daquele encontro com Jesus, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma, como deve ter acontecido com você e como aconteceu comigo, né? Nunca mais a minha vida foi a mesma depois que eu tive o meu encontro com Jesus. Então esse último aspecto aqui, a vida que satisfaz, é o que trata o nosso assunto, o qual forma contraste com a água da fonte de Jacó. O Senhor Jesus, na sua conversa com a mulher samaritana, aproveitou a ilustração da fonte de Jacó para falar da fonte espiritual que a mulher samaritana necessitava. Ela precisava de encontrar uma resposta para satisfazer as mais profundas angústias da sua vida. Apresenta-se aqui, nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, uma série de contrastes. Primeiro, a fonte da água viva de satisfação durável. A mulher samaritana, entretanto, precisava constantemente visitar o poço de Jacó. Os capítulos 13 e 14, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então aqui a mulher estava buscando uma água que ela tinha que buscar todo dia, mas Jesus oferece para ela a possibilidade de beber de uma água que iria ser uma fonte nela a jorrar pela vida eterna, né? Uma fonte inesgotável da presença do Senhor. Segundo, a fonte espiritual é interior, mas dentro de quem crê em Cristo, enquanto que o poço de Jacó é exterior. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, no interior dele, no seu íntimo, essa água irá jorrar para a vida eterna. Então, é uma fonte espiritual interior, que vem lá do espírito humano, transformado pelo Espírito Santo. Terceiro, a fonte espiritual fornece água gratuitamente, enquanto a mulher tinha que trabalhar bastante para poder beber da água da fonte de Jacó. Ela mesma disse isso, né? Ela disse que Senhor, tu não tens como tirar água e o poço é fundo. Onde tens água viva? Né? Porque ela precisava fazer um esforço, né? Vir de longe, buscar a água, jogar um balde, puxar, dava trabalho. E Jesus oferece para ela uma fonte espiritual que fornece água viva. A água que traz alegria, esperança, restauração, cura, libertação de uma maneira totalmente gratuita. Então, a fonte de Jacó é uma passagem importantíssima do Antigo Testamento, que é interpretada de maneira assim brilhante pelo Senhor Jesus nessa conversa que ele tem com a mulher samaritana. Falaremos um pouco sobre o maná, que é o pão do céu. João capítulo 6, versículos 31 a 32. Né? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser abrir em João capítulo 6, versículos 31 e 32. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então, agora nós falamos sobre o maná. Quando os israelitas saíram do Mar Vermelho, eles passaram por um grande e terrível deserto, onde não havia sustento. E sem o maná, todos seriam mortos. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 16, está a história lá. O maná veio do céu para dar vida. Por isso chama-se o pão do céu, conforme aqui o versículo 31
Jesus está dizendo. E também o pão da vida, de acordo com o capítulo 6, versículo 35. Jesus diz, eu sou o pão da vida. É uma bela figura da encarnação do Filho de Deus. O Senhor Jesus disse, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. João 6, 32. Isso não quer dizer que o maná fosse um pão falso, e sim que ele era uma figura do verdadeiro pão do céu, que é Jesus Cristo. Então Jesus é o verdadeiro maná. Ele é o verdadeiro pão do céu que nos traz vida, esperança, que nos traz a possibilidade de viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Então ele é o nosso pão, ele é o nosso alimento. É ele que dá vigor para vivermos a vida cristã dentro da vontade e do propósito do Senhor. E a figura também do bom pastor, que está em João 10, de 1 a 18, onde Jesus faz uma apresentação dele como sendo o bom pastor, ou seja, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Né? Muitos dos vultos do Velho Testamento eram pastores de ovelhas. Um dos trechos mais amados do Velho Testamento, sem dúvida nenhuma, é o Salmo 23, o Salmo do bom pastor. No Novo Testamento, João 10 e Lucas 15, de 1 a 7, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Cada um dos pastores do Velho Testamento apresenta um aspecto do bom pastor. O primeiro deles é Abel. Abel está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 8. E ele nos fala sobre a morte do bom pastor. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, Caim fala da morte do pastor. Isaac, em Gênesis 24, versículo 35, nos fala sobre a riqueza do pastor. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Então aqui o servo de Jacó, né, o servo de Isaac, está dando testemunho da grande riqueza que ele tinha. Então, Isaac nos fala da riqueza do pastor. E Jacó, ele fala sobre os cuidados e perseverança do pastor, no capítulo 31 de Gênesis, capítulo 31, versículos 38 a 41. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Então aqui nós vemos Jacó falando sobre os cuidados e a perseverança do pastor. Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 1, nos fala sobre o apacentamento do pastor, o pastor que apacentou e guiou o rebanho. Esse é Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Moisés teve um encontro com Deus, apacentando o seu rebanho. Então ele nos fala muito fortemente sobre a figura do pastor que apacenta o seu rebanho. E Davi, que foi o salvador do rebanho. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35. Então vamos lá. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba
e o feri e o matei. Aqui está Davi como uma imagem, né? um tipo do pastor que cuida, que protege, que salva o rebanho. Então, nós temos nessas figuras aqui representações do Senhor Jesus. Por quê? Porque, tal como Abel, Jesus morreu pelo seu rebanho. Como Isaac, Jesus enriquece, sustenta, supre o seu rebanho. Como Jacó, Jesus cuida de maneira perseverante do seu rebanho. Como Moisés, ele apacenta e guia o seu rebanho. E como Davi, ele é o salvador do seu rebanho. Então, essa é uma imagem muito forte de Cristo no Antigo Testamento, o bom pastor. E para terminar, o Cordeiro Pascal, em João 19, 36. Então, vamos para João, no capítulo 19, versículo 36. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Na morte de Jesus Cristo, os soldados quebraram as pernas dos dois malfeitores crucificados com ele. Mas as pernas dele não foram quebradas. E isso aconteceu, diz a palavra, para se cumprir a Escritura. A Escritura dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. A referida Escritura encontra-se em Salmo 34, 20. Mas é a interpretação da figura do Cordeiro Pascual, em Êxodo 14, 46, que diz: nem lhe quebrareis osso nenhum. Então, os ossos de Jesus não foram quebrados para que se cumprisse a palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento temos a figura do cordeirinho que foi morto lá na saída do Egito, e nenhum osso dele foi quebrado, ele foi comido inteiro. E ele significava, então, ele apontava para a realidade de que lá no futuro o Cordeiro perfeito de Deus iria morrer na cruz e nenhum dos seus ossos seria quebrado. Essas figuras, então, são alguns exemplos da interpretação do Novo Testamento. Ok? Ok, terminamos a aula de hoje, então, e vamos, nosso próximo encontro, para a lição número 2, vamos dar início à lição que vai tratar sobre o livro de Gênesis interpretado pelo Novo Testamento. Então, aqui nós vimos algumas questões do Antigo Testamento sendo interpretado pelo Novo. Agora vamos nos deter especificamente no livro de Gênesis. Isso na nossa próxima aula. Muito obrigado por estar comigo. Eu quero abençoar você, a sua vida, você, meu querido aluno, minha querida aluna, você que tem família, você que é pai de família, está aí assistindo a nossa aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu estou aqui orando incessantemente para que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, o seu trabalho, que você, meu amado e querido aluno da Escola Bíblica Palavra Viva, experimente plenamente o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. E se você, meu querido aluno, está gostando mesmo do vídeo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe nas redes sociais para que nós possamos crescer e levar os cursos da Escola Bíblica para muitos e muitos e muitos alunos ao redor do mundo. Amém? Fique na paz. Até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.